Qual o futuro das ações de Banco do Brasil em 2023? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, pessoal, o Banco do Brasil tem sido aí uma das estrelas da Bolsa. O banco tem tido a melhor performance dentro de todos os bancos aí na nossa Bolsa brasileira em 2023, além de também ter tido um bom ano no ano passado, em 2022. Mas o que está acontecendo? Será que ele ficou caro demais depois dessa performance? Bom, então, antes de mais nada, eu trago aqui para vocês uma pequena apresentação sobre o que tem acontecido, né? Então, como eu comentei aqui, no início do ano, né, agora em 2023, Banco do Brasil BBAS3 subindo 20%. Na sequência, a gente tem Itaú subindo 6%, Santander subindo 5% e Bradesco e ali na lanterninha subindo 2,8%. Ou seja, nesse começo de ano, o Banco do Brasil tem sido ali um foguete. Mas quando a gente olha em um ano, ou seja, um período um pouquinho mais longo, a gente nota que não deixa a desejar. Não é porque o banco caiu muito no ano passado e está só recuperando. Em um ano, o Banco do Brasil sobe 43%, Itaú 16%, Santander caindo 6% e Bradesco na lanterninha caindo quase 20% em um ano. Bom, depois daquela parte tumultuada que a gente teve logo depois das eleições, o Banco do Brasil sofreu muito, né, com muitas dúvidas sobre qual seria o futuro do banco nas mãos do novo governo. Mas eu acho que esse começo de ano a gente teve ali uns tropeços do governo, tentativas de mudança na lei das estatais, por exemplo. Mas é difícil ignorar o quão barato o banco está. Também a gente teve ali algumas sinalizações positivas sobre quem vai tomar o comando do Banco do Brasil agora. Bom, mesmo com essa performance muito acima dos outros bancos privados, eu gosto de trazer aqui alguns indicadores de que eu não estou vendo o Banco do Brasil caro. Então, um dos indicadores que eu mais gosto para o setor de bancos é o preço sobre valor patrimonial, que é o quê? Qual que é o patrimônio líquido que o banco tem e quanto que ele está sendo negociado na bolsa. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, está sendo negociado a 0,7 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, a cada R$ 1 de patrimônio líquido que o banco tem lá no seu balanço contábil, ele está valendo 70 centavos na bolsa. A gente pode comprar ele com um desconto ali de 30% em relação ao valor patrimonial. Já para o Banco Bradesco, essa relação está em 0,9 vezes e Itaú 1,5 vezes. E aqui a gente tem um pouquinho o gráfico histórico de como é que é essa relação. E a gente nota que, mesmo com essa performance bem acima de Banco do Brasil, ainda assim o banco negocia em linha, né, na verdade assim, em linha com a última crise. Ou seja, lá em 2016 o banco chegou a negociar a 0,45, 0,50, mas historicamente é muito difícil o Banco do Brasil negociar abaixo de uma vez o seu patrimônio líquido. Então imagine o seguinte, para ele chegar em uma vez o valor patrimonial, ele teria que ter uma alta aí de uns 50%. Dá um conforto muito grande, né? Então mostra aí o quão descontado esse banco está. Uma outra métrica também que a gente gosta de ver é o preço sobre lucro. Então aqui é o preço sobre lucro estimado para os próximos 12 meses dos três bancos. E nessa métrica, então, a gente vê que o Banco do Brasil está ainda mais descontado. Então, mesmo na última crise, lá em 2015, 16, a gente não tinha a gente não chegou a ter um múltiplo tão descontado assim. Isso porque lá em 2015, 2016, a gente tinha uma perspectiva péssima para os bancos no geral e para o Banco do Brasil em especial para o ano seguinte. Hoje, a gente tem uma dúvida muito grande, a gente tem uma incerteza muito grande com relação ao que vai ser o banco na mão do novo governo, mas a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, a carteira do banco, o resultado do banco de 2023, ele vai ser muito mais reflexo da carteira que foi montada em 2022 e 2021. Os empréstimos já foram feitos. É muito difícil o resultado do banco em 2023 ser impactado por algum tipo de mudança do governo logo nesse mesmo ano. Tá? Então, muito provavelmente o ano de 2023 deve ser ainda um ano muito bom para o Banco do Brasil e eu vou falar um pouquinho dos motivos. Bom, um outro ponto que eu acho que é bem relevante é com relação à BB Seguridade. E por que BB Seguridade? A BB Seguridade é uma empresa do segmento de seguros, tem como acionista controlador o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele detém mais ou menos 65% da BB Seguridade. E a BB Seguridade sozinha vale 70 bilhões de reais.
Então a gente tem que entender que, assim, dentro ali do market cap de Banco do Brasil, que deve estar ali na casa dos 100 e poucos bilhões de reais, só a participação dele em BB Seguridade vale ali uns 40 e poucos bilhões de reais. Ou seja, o que sobra do Banco do Brasil, o restante, que seriam mais ou menos 50 e poucos bilhões, é o que a gente está pagando pelas operações do banco. E BB Seguridade está próximo aí das suas máximas históricas. Bom, e aí falando um pouco sobre o que tem acontecido, como é que o novo governo tem mexido no Banco do Brasil. Como eu comentei, a gente teve ali alguns indícios de tentativa de mudança na lei das estatais. Isso ainda não ficou muito claro. É bem possível que o governo vai querer sim mudar a lei das estatais. Eu pessoalmente acho uma pena, acho muito ruim para a parte de insegurança jurídica, essa incerteza que ronda o Brasil, que faz com que os ativos brasileiros, os investimentos no Brasil, tenham um custo mais alto. Justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer, logo o investidor vai ter que exigir um prêmio para você poder entrar, né? Perdão, vai ter que existir um desconto, vai ter que existir um desconto para poder entrar nesses ativos, dada essa incerteza. Mas, na sequência, eu acho que a gente teve a indicação da nova presidente do Banco do Brasil, é a Tarciana Medeiros, de 44 anos, é uma funcionária de carreira do Banco do Brasil, isso é uma coisa muito positiva. Então, eu gostei disso, eu gostei que foi um funcionário de carreira do banco, não foi um político que eles colocaram lá, uma pessoa que conhece o banco, né? Então, a Tarciana é uma pessoa que conhece o banco, veio com um discurso que o mercado gostou, um discurso que quer buscar, assim, aliar a rentabilidade, que quer trazer o banco para a modernidade, ou seja, a gente sabe que as fintechs são um risco para os bancões. Hoje, as fintechs estão sofrendo por conta desses juros mais altos, elas perdem poder de fogo. Mas o banco ele não pode ficar para trás, ele não pode ficar parado, ele tem que sim se renovar, se reinventar. E eu acho que a Tarciana entende isso, uma pessoa de 44 anos, uma idade boa, que tem experiência, mas ainda tem muito gás pela frente. E aí, a gente teve aí também um fato relevante, recente, bem recente esse fato relevante, que é a respeito dos dividendos do Banco do Brasil. Então, primeiro, a gente teve que o banco aprovou um payout de 40% para o exercício de 2023. Então, essa é a expectativa que a gente tem aí para o ano de 2023, um payout de 40% do lucro. E também o banco já colocou aqui como é que vão ser pagos, como é que vão ser os fluxos dos pagamentos. Então, a gente terá 8 fluxos, 4 pagamentos realizados ao longo dos trimestres de referência, então o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, e aí um pagamento complementar. Então, para quem gosta de Banco do Brasil por conta dos dividendos, uma forma aqui para você já se programar, o Banco do Brasil trouxe para a gente o que vai ser ali o calendário dos dividendos. A gente não sabe qual o valor certo dos dividendos, porque apesar de você saber o payout, o percentual do lucro que vai ser distribuído dividendos, a gente ainda não sabe qual que vai ser o lucro, isso aí só ao longo do ano que a gente vai descobrir. Mas é bom para a gente já se programar sobre como é que vão cair esses dividendos ao longo dos trimestres. E aí, justamente para a gente ter mais ou menos uma ideia do que vem pela frente, eu peguei aqui um pouquinho as estimativas de Banco do Brasil para 2023. Então, a gente tem um lucro líquido estimado de 31 bilhões, tá? O que seria mais ou menos R$ 11 de lucro por ação. Então, a estimativa que eu tenho é mais ou menos essa também. A gente pega ali o patrimônio líquido do banco, aplica um ROI, que é a forma que eu gosto de fazer. Mas assim, a gente tem um lucro por ação estimado de mais ou menos R$ 11. Se a gente aplicar aquele payout que eles propuseram de 40%, seriam mais ou menos R$ 4,40 por ação. Um dividend yield estimado de 11%, com o preço da data de hoje, que é de mais ou menos R$ 40 por ação. Então a gente paga R$ 40 numa ação, com a expectativa de receber R$ 4,40 de dividendos agora em 2023. É um dividend yield alto, e que eu acho que ainda pela qualidade, pelo desconto que a gente enxerga no Banco do Brasil, é um dividendo muito interessante. Como eu comentei, é uma ação que eu tenho na minha carteira. E o que vai acontecer também, por que eu estou otimista com relação ao Banco do Brasil? Um dos motivos é com relação a todo esse imbróglio da Americanas. Então, de tudo isso que tem acontecido, o Banco do Brasil é dos bancões aí o que tem a menor exposição. Então, os bancos privados vão sofrer bem mais com toda a história da Americanas. A gente tem aqui uma notícia. Obviamente aqui ainda são muitas estimativas, mas o esperado hoje é que o Bradesco é o que tem a maior exposição
Na sequência seria o Santander, Itaú, BTG e por último o Banco do Brasil. Lembrando que o Banco do Brasil é bem maior do que o BTG e o Santander. Então ele tem uma carteira de crédito bem maior. Então a gente tem aí que o Banco do Brasil ele vai ter uma exposição pequena a todo esse rolo da Americanas. Provavelmente ele vai ter um resultado no ano melhor do que os bancões privados, que de novo é uma coisa assim bem atípica, mas muito bem-vinda para os acionistas do Banco do Brasil. Um outro ponto também que eu acho muito positivo é com relação à safra agrícola de 2023. A gente tem uma perspectiva muito boa da safra agrícola. O Banco do Brasil ele tem uma exposição direta e indireta no setor agro muito forte. Ele é um banco que tem um lado de financiamento do agro muito forte. E a própria BB Seguridade também é um dos braços aí de seguros do Banco do Brasil. Ela presta seguros, né? Ela oferece seguros para o setor agrícola. Então, se a gente tivesse um problema de quebra de safra, seria negativo para a BB Seguridade. Mas com a parte de clima que a gente tem tido aqui no Brasil, a expectativa é de uma safra recorde em 2023, indicando um bom lucro para o Banco do Brasil e para a BB Seguridade. Então, juntando um pouco tudo isso, eu acho que o Banco do Brasil é um banco que ainda está bem mais descontado do que os outros bancos privados, uma expectativa de entregar um resultado melhor do que os bancos, e ao longo do ano pode ser até que a gente veja alguns fundos migrando de bancos privados, para não ficar com esse rolo de Americanas, para Banco do Brasil. Então, para quem gosta de dividendos também, um banco que me parece que o governo não deve interferir tanto quanto a gente imaginava antes, até porque não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão trivial. O governo também precisa daqueles dividendos do banco, então mostra aqui um lado positivo para as ações do Banco do Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Banco do Brasil. É uma posição que eu tenho na minha carteira. Eu acho que não morro de amores por Banco do Brasil, mas eu acho que o momento hoje dele é um momento positivo, com um desconto absurdamente alto. Então, por conta disso, eu tenho essa ação na minha carteira, gosto e carrego ela tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!